Olá, seja muito bem-vindo ao episódio número 1, onde eu vou analisar uma fotografia que eu gosto muito. E esse conteúdo é exclusivo para você, apaixonado por fotografia, que resolveu estar aqui nesse espaço comigo, onde semanalmente eu vou destrinchar minhas fotografias para você entender como ela foi feita, como ela foi pensada, como ela foi editada e com isso fazer você evoluir e aprender como é que a fotografia realmente tem que ser feita, como ela tem que ser pensada e como ela tem que ser executada. Nesse episódio eu vou trazer para você essa fotografia aqui é uma fotografia que eu gosto muito, né, pelo como ela foi pensada, como ela foi executada, pelo conceito que tem nela, né. Essa é uma fotografia que eu gosto pela forma que ela está disposta, né, com todas as técnicas de fotografia que foi aplicada nela, e o conceito que de trazer o elemento principal em evidência. Eu poderia muito bem ter feito essa fotografia dessa forma aqui, como a maioria das pessoas fazem, né, que é usar o zoom e trazer o assunto principal. E, ao contrário disso, eu fiz uma fotografia, de forma diferente, né, uma fotografia que deixa o meu elemento principal, que são os barquinhos. A primeira coisa que eu tenho que definir antes de fotografar é determinar quem é o assunto principal da minha cena, quem é o ator principal. E nessa fotografia eu determinei, eu quis que meu assunto principal fosse os barcos. E o que foi que eu fiz? Que técnica eu utilizei? Por que eu não dei um zoom e não fiz a minha fotografia dessa forma? Primeiro, porque eu gosto de trabalhar muito com o conceito de regra dos terços. Ela é exatamente isso aqui. Toda câmera Toda câmera profissional e toda câmera semiprofissional, até, câmeras amadores e smartphones, na tela você tem como habilitar essa função de visualização dessas grades, que são 2 linhas horizontais e 2 verticais. O conceito de regra dos terços é: você deve botar o assunto principal ou os assuntos principais na sua cena na interseção dessas linhas, que nós temos 4, que é essa região aqui, nessa região, essa e essa. No caso da minha fotografia, você pode observar que o barquinho principal, que é o barquinho em evidência, o barco vermelho, ele está exatamente na interseção superior à esquerda da minha fotografia, né, obedecendo muito a regra dos terços. Isso me dá um equilíbrio de visual muito grande, ele me dá uma área de respiro. Você vê que essa região aqui, ó, ela tem informação, mas não tem você não é o primeiro lugar que você olha, seu olho vai direto para onde? Para os barquinhos, que foi exatamente o que eu quis. E como é que eu consegui esse efeito de conduzir o seu olhar para isso? É exatamente esse elemento aqui, tá, essa geometria aqui, essa curva da minha foto conduz o olhar até o meu assunto principal, que eu determinei, que eu coloquei na minha regra dos terços, tá. Então, esse é o conceito básico dessa fotografia. Eu usei a regra dos terços nessa para fazer essa foto. O segundo elemento que eu utilizei para fazer, essa foto, foi a questão de usar o foco infinito. E o que é o foco infinito? É você manter toda a cena, todos os planos, que é o primeiro plano, o plano médio e o terceiro plano, o plano lá do fundo, todos nítidos, todos em foco. E como é que você consegue isso? Primeiro, isso é uma regra, isso é um assunto à parte, que eu vou fazer um vídeo só para isso. Isso não é uma coisa muito simplesinha de entender, mas, basicamente, inclusive existe até um aplicativo para fazer esses cálculos, que é um cálculo a ser feito, que ele leva em consideração que a sua distância do objeto, a sua distância focal da sua lente, quantos milímetros você está utilizando, né, 24, 100, 200 milímetros é o que você está fotografando, e a abertura de diafragma. Ele leva em consideração todo esses elementos, esses ajustes que você está utilizando para calcular a sua distância. Qual a distância mínima que a sua fotografia vai estar focada? A partir de quantos metros de você, você vai conseguir esse primeiro foco? Até obter o foco infinito, a sua cena principal. Não se preocupe com isso aqui agora, que eu vou fazer um vídeo lá na frente falando sobre isso, tá. Mas eu utilizei esse recurso, tá, eu fiz esse cálculo para saber que meu primeiro plano aqui, ele está completamente focado, bem como o plano médio e o plano traseiro lá no fundo, os barquinhos, até a árvore lá, ele está em foco, ele tem nitidez para isso.
Então eu utilizei regra dos textos, foco infinito e exposição. Como é que eu sei, Diogo, que a minha foto tá bem exposta, ela tá no ajuste correto? Quanto eu devo utilizar de abertura? Quanto eu devo utilizar de ISO, de velocidade? Nesse caso, eu vou mostrar para vocês. Eu abri aqui para vocês agora a foto original, como ela saiu da minha câmera, tá? Ela foi feita com a Canon EOS R. Eu trabalho com duas câmeras. Eu tenho uma EOS R e uma R5. Essa R eu costumo botar a lente longa, né, uma 100-200 nela, e a outra eu costumo botar uma 24-105, né, para não ter essa mobilidade, essa velocidade, essa agilidade e evitar, né, tá tirando lente, botando lente em lugares com água, com poeira, com elementos, né, que podem prejudicar o meu sensor. Eu fotografei com ISO 100, com a lente 70-200, fotografando a 122 milímetros, com f8 de abertura e 80 de velocidade, tá? Muitas vezes você pode estranhar, Diogo, você pode olhar no meu stories, no meu feed, no meu Instagram, eu fotografando com óculos escuro. Pois é, isso não me afeta em nada. Eu não fico à mercê dos meus olhos para definir a minha melhor exposição, tá? Eu utilizo um recurso de câmera que toda câmera tem, até o smartphone também, se você usar alguns aplicativos, ele te dá essa informação que é o quê? O histograma. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre esse gráficozinho aqui de cima, mas o histograma ele lhe dá exatamente a informação que você precisa para fotografar, para você ter uma foto bem exposta, tá? O que é que o histograma me diz? Lá na hora que eu estou com a minha câmera aberta no meu visor, eu ativo essa função e eu fico o tempo todo observando como é que está se comportando o gráfico. Que ele muda qualquer mudança de luz do ambiente ou mudança de ângulo, ele vai mudar, ele vai mexer ele vai o tempo todo ficar variando assim a a a o gráfico, né. Então o que acontece? Na hora da fotografia, eu estou observando esse gráfico e ele me diz o quê? Essa região aqui que você está vendo aqui iluminada é a região de zona preta. Mais um pouquinho à direita, essa é a região de zonas escuras, tons médios, zonas claras e zona de branco. O meu trabalho é equilibrar esse gráfico, não deixar essa zona escura, a zona preta, nem ser tocada, nem ultrapassar, porque se o gráfico estiver apresentando assim para mim lá na hora, eu sei que minha foto está subexposta, ela está muito escura. E se eu fizer essa foto assim e tentar compensar isso no Photoshop, o que vai acontecer comigo é que essa zona escura, quando eu for clarear, ela vai estar com muito ruído, ela vai estar muito degradada. E a mesma coisa ao contrário. Se eu estiver fotografando com o meu gráfico me mostrando exatamente assim, você vê que ele aqui ele me mostra que foi ultrapassada, ele não só tocou na zona clara, como ultrapassou, eu sei que minha fotografia está super exposta, ou seja, tem muita informação de pixel perdida por estar com muita luz, por estar estourada, né. Então o que eu faço basicamente é interpretar o meu histograma na hora da minha fotografia. Eu equilibrei esse histograma, eu consigo ter certeza que a minha fotografia ela tá bem exposta e qualquer ajuste que eu fizer, qualquer necessidade de ajuste que eu fizer, vai ser, mínimo, né, vai ser um ajustezinho, um ajuste fino na pós-produção. Então, eu usei basicamente para essa fotografia regra dos textos, foco infinito e analisei a questão de histograma para poder fazer essa foto, tá? Então você viu que eu fotografei com ISO 100, com a lente longa, porque essa região estava muito longe de mim, ela estava mais ou menos a uns 100 a 200 a 300 metros de mim, então eu precisava me aproximar um pouco mais desse enquadramento, tá? Fiz um f8, né, com abertura para poder obter um foco infinito. Poderia ter usado mais, tá, mas eu ia perder muito a parte de velocidade, por estar usando uma lente longa. Se eu jogo um f10, 11, eu teria que baixar um pouquinho mais e essa vibração eu poderia perder essa foto por conta de estar fotografando na mão e perder por questão de vibração, tá.
Então foi basicamente isso que eu utilizei para fazer essa fotografia. E aí o que é que depois dessa foto pronta, ela bem elaborada, ela utilizando a regra dos terços, ela bem fotometrada, ela utilizado foco finito, eu parti para fazer a edição dessa foto, né. Eu queria que ela tivesse essa atmosfera mais lúdica, tá, mais, fora do real, uma foto mais artística, mais brincando com a imaginação. Aí eu queria que ela tivesse esse ar mais quente, essa coisa, assim, essa atmosfera, exatamente isso, lúdica. E o que foi que eu fiz? Então a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar nas luzes, tá. Eu tirei um pouquinho de sombra, eu venho aqui, tiro a sombra, para abrir um pouquinho essas zonas escuras aqui, ela, abrir um pouquinho mais e eu ter mais informação aqui, tá. Trouxe um pouquinho de realce para afastar, trazer a zona de branco um pouquinho mais para o centro, afastar um pouquinho mais da ponta, e eu tenho informação aqui dessas zonas mais claras, tá. Basicamente o que eu fiz aqui nas luzes foi isso. A questão de efeito, eu dei um pouquinho de claridade, né, que você dá um pouquinho mais de volume na foto, não muito, e um pouquinho de textura, quase nada, porque a foto já está nítida, então eu peguei um pouquinho mais de textura dessa foto, que ela saiu daqui para aqui, um pouco só, e a claridade me deu o quê? Eu saí disso para isso, tá? Então, depois disso, gosto de trabalhar muito a região de curvas, que é o quê? Eu venho aqui nessa zona preta, que você pode ver que aqui tem um histograma, né, classificado aqui. Então, essa região aqui, a região preta, eu vou tirar um pouquinho dessa região preta para ter um pouquinho dessa coisa de envelhecida, eu tirar um pouquinho desse volume do preto absoluto. Normalmente as pessoas fazem ao contrário, elas trazem isso aqui, e eu não gosto, eu gosto de trazer essa atmosfera aqui mais, retrô, né, te dá esse aspecto. Eu venho aqui na zona de branco, tiro um pouquinho do branco, venho na zona média, trago um pouquinho para o centro para trazer mais volume. Aqui na zona escura, eu trago um pouquinho mais para baixo, para poder trazer o volume que eu tirei aqui na zona preta. E aqui nessa região eu trago um pouquinho de claridade, para também devolver o volume. Então ela sai disso para isso, disso para isso. Agora nós vamos trabalhar na questão de cores. Eu venho aqui no misturador de cores, em saturação, e começo a analisar o que é que eu tenho de informação. Eu zero tudo, tá? Eu venho aqui zerando todas essas cores para saber o que é que está se comportando na minha cena. Pronto. Depois de zerar, eu venho trabalhando, começo com o verde, para saber o que é que eu tenho de verde aqui. A vegetação toda verde, o que é que eu faço? Eu tiro um pouquinho da cor, eu tiro a saturação dele, porque eu gosto de trabalhar, eu não gosto de cores vívidas, cores assim. Isso é o real. Eu gosto de trazer isso mais para o lúdico. Então eu quebro um pouquinho no verde, e aqui em matiz do verde, eu jogo um pouquinho alaranjado, para trazer essa questão de aspecto mais de outono, envelhecido, tá. E a mesma coisa eu faço com o amarelo. O amarelo ele vai agir exatamente na vegetação também, tá. Então eu não uso aqui zerado e nem no positivo, eu gosto de quebrar um pouquinho da saturação, e aqui em matiz eu jogar também o alaranjado. Então ele sai disso para isso, ó, ele traz esse aspecto mais envelhecido, mais lúdico, tá, eu gosto até de botar um pouquinho mais. Eu venho em laranja, que ele também pega um pouquinho da vegetação. Esse eu gosto de dar uma explorada a mais, tá, porque ele traz esse aspecto. O laranja já é a cor que eu gosto, assim, traz esse aspecto mais envelhecido, mais histórico, tá, e eu não mexo, no máximo que eu posso dar é um pouquinho de mais alaranjado, mais amarelado, tá, que ele sai disso para isso. Hã, eu tenho um pouquinho de azul na água, é quase imperceptível, mas eu quebro ele também e quebro o azul também que ele tem, lá no céu, na montanha e na água. Eu quebro um pouquinho esse azul também, e aqui eu jogo esse azul um pouquinho mais, azul claro.
Então ele sai disso para isso. Eu venho aqui em correção de cores e venho esses 3, eu utilizo esses 3 pontos, né, que é a região mais escura, a região de tons médios e a região clara. Eu vou dar um envelhecer, eu gosto de usar ele para poder trazer esse aspecto, assim, mais de envelhecido. O que é que eu faço? Eu jogo um pouquinho aqui na zona escura, um pouquinho mais quente de laranja, né, eu jogo laranja aqui e tenho esse tom envelhecido, eu saio disso para isso. Eu venho na minha zona de tons médios, jogo um pouquinho de laranja também, para trazer essa quentura, esse calor de esse aspecto mais envelhecido também. Já nas cores claras, nos tons de realce, nas cores brancas, eu jogo um pouquinho azulado e trago esse aspecto assim mais, também lúdico, né. E então ele sai disso, ele sai de algo assim, uma cor real, uma foto bem realizada, mas muito real, muito realidade, para trazer algo assim. Basicamente é isso que eu trabalho, eu entro com um pouquinho de nitidez e um pouquinho de detalhe, tá. Venho aqui na zona de luz, jogo um pouquinho de contraste para trazer mais volume. Branco tá ok, o histograma tá obedecendo ok. Agora eu gosto de trabalhar na questão de criação de máscara, na zona de máscara, né, que o que é que eu vou trabalhar? Eu vou escurecer um pouquinho esse céu, eu vou usar o degradê linear, pegando aqui no céu, vou es vou escurecer aqui essa região, para trazer todo o meu olhar lá para o centro, tá. Vou usar esse mesmo degradê linear aqui na água, para jogar meu olhar para lá, vou escurecer um pouquinho, que tá ótimo. Vou abrir um pouquinho mais essa zona aqui de com a máscara radial, tá, degradê radial, eu vou abrir um pouquinho mais dessa luz aqui do meu verde, da minha vegetação, vou fazer outro aqui, degradê radial, vou abrir um pouquinho mais essa zona, trazer essa claridade. A mesma coisa eu vou fazer usando radial aqui no meu barquinho, nessa zona aqui da minha zona do meu assunto principal, eu vou dar um pouquinho de claridade, vou usar um efeitozinho vou trazer um clarity maior aqui, né, para ele criar um volume maior e jogar um pouquinho de textura, tá. Posso até brincar com um pouquinho mais de aumentar um pouquinho a saturação dessa região, e é isso. Só para poder conduzir melhor o meu olhar até a cena, eu vou jogar um pouquinho eu vou usar a ferramenta de máscara de pincel para fazer uma linha imaginária aqui e trazer uma claridade para conduzir, né, trazer um volume maior e jogar meu olhar para lá para a cena. Então, basicamente, minha foto é essa. Eu saio disso para isso. Disso para isso. Eu posso até trazer um pouquinho mais de vibração, né, vamos jogar um pouquinho de vibração para trazer um pouquinho mais de cor para ele, pouca coisa, tá. E é isso, minha foto pronta é essa, foi exatamente essa edição que eu fiz, que eu saí disso, que já estava uma foto muito boa, para isso que está uma foto que eu acho espetacular, né. Então, é uma foto com um conceito muito bom que eu gosto, né, de trazer esse elemento, de trazer a sua visão, trazer essa atmosfera dos barquinhos, você conhecer um pouquinho da história desse barquinho, onde é que ele está inserido, qual o ambiente que ele está inserido. Então a foto que nós analisamos desse primeiro episódio foi essa, é uma foto que eu gosto muito. Eu utilizei basicamente alguns conceitos para realizar essa foto. Você pode ficar um pouquinho assustado, que sabe, poxa, você pensa tudo nisso na fotografia antes de fotografar, realmente é, né? Fotografia é muito mais do que apertar um botão. Ela carrega muita coisa, tem muito cálculo, tem muitas coisas que você deve levar em consideração, são muitos elementos.
Eu já faço isso naturalmente, meio que no automático, porque eu já tenho 16 anos de fotografia. Isso para mim já vem, meu olho já está treinado para enxergar as coisas, obedecendo a regra dos textos. Eu já olho, tudo que eu olho, meu olhar de fotógrafo está o tempo todo trabalhando. Eu estou conversando com a pessoa, vendo como é que a luz está se comportando no rosto dela. Eu estou o tempo todo enxergando fotografia. E isso é o tempo inteiro. Então, assim, isso você adquire com o tempo, isso você treina, você coloca isso em prática, você pode fazer isso constantemente, enxergar tudo como uma foto estática. Comece a obedecer, comece a estudar. Eu vou trazer mais vídeos aqui falando sobre regra dos textos, que você vai começar a trabalhar, que você vai começar a enxergar as coisas. E à medida que você for olhando, analisando as fotos comigo que eu fiz, você vai começando a apurar a sua foto e fazer e vai evoluir bastante a sua fotografia. Então é isso, esse episódio fica por aqui e até o próximo.